Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, levantando o tabernáculo caído de Davi. Essa seria a parte 2, tivemos a introdução, uma visão geral sobre o texto de Atos 15, 16, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre o qual tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Então esse é o nosso texto inicial, onde o que foi comentado até agora no livro de Atos, o Tiago ele faz menção desse texto no momento em que os gentios estavam sendo incluídos para dentro da igreja. Primeiro por Pedro, talvez lá o dia de Pentecostes, mas ali eram mais judeus, que veio de várias nações, mais Pedro na casa de Cornélio, e depois o ministério de Paulo, onde os judeus rejeitam, e os gentios acabam realmente sendo a maioria, recebendo o Senhor com alegria, entendendo a palavra, o novo nascimento, Deus realizando milagres através da vida de Paulo, e alguns judeus que vieram de Jerusalém, então começam a tentar obrigar os gentios a guardar toda a lei, a circuncidar e etc. E aí esse assunto acaba indo a Jerusalém, na igreja em Jerusalém, e lá ele começa então a ser tratado, e no meio dessa conversa, então, nós já compartilhamos isso, surge Tiago citando esse texto do Antigo Testamento. Nós vamos mergulhar um pouquinho agora nessa questão do texto do Antigo Testamento, tá? A referência é feita ao livro de Amós, no capítulo 9, versículo 11. Hoje, nesse estudo agora, eu não quero adentrar ao contexto desse texto, depois nós vamos entendê-lo, mas esse texto ele é um pouco complicado. Ele diz o seguinte, em Amós 9:11, nós temos várias versões da Bíblia, e quando Deus começou a falar sobre isso comigo, que eu fui para a Bíblia, eu entrei alguns problemas, porque algumas versões, elas realmente trazem uma visão completamente diferente desse texto. Entre elas, eu quero realmente condenar de cara a nova versão, a versão na linguagem de hoje, que muda completamente o sentido do texto. Mas o que nós vamos ver agora, hoje, depois nós vamos entrar nesse texto aqui, e eu quero só ler o texto aqui. Então, ele diz que naquele dia ele tornaria a levantar o tabernáculo caído de Davi, como citou Tiago. Repararei as suas brechas, ou seja, os buracos que foram abertos, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei, farei exatamente como era, nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, ou seja, o resto da nação dos Edonitas, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. Obviamente é o que eu disse, algumas versões são comprometidas, porque esse texto dá uma impressão que os judeus eles perderiam o espaço dele, que os gentios sim ocupariam o espaço. Então algumas versões diz que não, diz que e depois a gente vai ver isso dentro do contexto, mas o contexto fala do pecado do povo judeu, e que Deus vai levantar novamente o tabernáculo de Davi para que os gentios realmente o conheçam. Esse é o sentido do texto. Mas o que eu queria hoje que nós pensássemos aqui é um pouquinho da questão do tabernáculo e do que envolve esse tabernáculo.
Então, o que nós temos, na verdade, queridos, Deus, quando o povo estava no deserto, e a gente precisa entender, o Antigo Testamento ele tem algumas diferenças. Deus não poderia habitar no homem, fazer dele a sua morada, por causa do pecado. Mesmo Deus instituindo o sangue do animal, aquele sangue do animal, ele não podia substituir o homem. Ele apenas ele cobria, e o autor de Hebreus explica isso claramente, ele apenas encobria o pecado, né, para que a ira de Deus não estivesse, ou não visse aquele pecado. E aquele pecado, então, ele seria pago lá na frente, pela morte de Jesus, que já estava pré-ordenada desde antes da fundação do mundo. Então, Deus recebia aquele sacrifício, mas aquele sacrifício apontava para a pessoa de Jesus, ok? Então, como Deus não poderia habitar no ser humano, porque o pecado não foi tirado, né? Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado. Como o pecado não podia ser tirado, então Deus, ele não habita no ser humano. O Emanuel, Deus conosco, que é a pessoa de Jesus. Então o que Deus faz? Deus mostra a Moisés um modelo de um tabernáculo, e nesse modelo ele apresenta os santos dos santos, o santo lugar, que era uma tenda dividida em dois, né? No santíssimo lugar estava essencialmente a arca, né? O candelabro ali no véu, que dividia o outro ambiente, que é chamado de santo lugar, e no santo lugar alguns outros móveis, né? A mesa com os pães, mas tudo isso era algo que tem a ver com a eternidade, tá? Então, o Santíssimo Lugar é realmente o trono de Deus, é o lugar da habitação de Deus. E o sumo sacerdote entrava ali uma só vez, né, por ano, oferecendo um sacrifício por si, passando sangue na orelha, no dedo e etc. E esse lugar, esse lugar onde a arca estava, que era o lugar da presença de Deus, ele foi construído, o autor de Hebreus fala tremendamente sobre isso, dizendo que essas coisas são figuras daquilo que há no céu, na eternidade. Então, o que nós vemos com a construção do tabernáculo, que tinha o átrio, o santo e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar, então, era um lugar completamente reservado. Moisés, a princípio, entrava ali, depois Arão e os seus filhos. Depois de uma consagração, depois de N coisas que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Não é esse o propósito. Mas, esse tabernáculo, então, ele acompanhava o povo. Quando ele era armado, a glória de Deus descia sobre esse lugar. E depois, quando o povo deveria caminhar, a nuvem subia, a glória subia de sobre esse lugar. Então Deus habitava ali. Quando foi construído o templo, o templo de Salomão, que foi depois desse período, né, essa arca foi lá para dentro. Mas a história da arca, a arca tem uma história que tem a ver com o tabernáculo de Davi, que acontece antes. Depois que o povo entra para a Terra Prometida, a arca fica em um lugar chamado Silo, ou Siló, em algumas versões, mas nesse lugar é armado ali essa tenda, esse tabernáculo, e o povo então na Terra Prometida, e esse era o lugar, né? Você vai ver isso
em 1 Samuel, quando Samuel, né, recebe ali quando Eli recebe Samuel, eles estavam nesse lugar, nesse tabernáculo. Tá? E a arca estava ali. E a arca foi tomada de Israel. Né? Toda uma história, nós não vamos entrar em detalhes dessa história, mas a arca, o povo lembra a arca que atravessou o Rio Jordão, a arca que deu a volta na cidade de Jericó, ou seja, ela era o símbolo da presença de Deus, levada pelos sacerdotes, ela manifestava ali a presença de Deus. E nessa guerra, né, na época de Saul, ela é levada cativa. E a arca então passa um tempo. Deixa eu separar aqui algumas coisas disso para nós pensarmos aqui. Né? Então, em 1 Samuel 5:1, os filisteus tomam a arca de Deus e a levaram, né, até Asdod. Tomaram em Ebenezer, né? Porque ela foi tirada de Silo para ir para a guerra. Né? Quando ela chegou no arraial, o povo jubilou, porque agora nós temos a presença de Deus. Mas essa presença de Deus já havia saído, estava ali só o móvel, que simbolizava a presença de Deus. Mas a glória de Deus não estava mais. O povo leva ela para Asdod, e lá em Asdod há uma situação complexa. Né? O povo, eles têm problema muito sério ali. Por onde essa arca é levada, Gate, Ecrom, ela traz problemas seríssimos. Né? No templo de Dagon, ela é colocada lá dentro, e Dagon amanhece dobrado, caído. No outro dia eles levantam, no dia seguinte ele amanhece caído e quebrado, a estátua. E depois úlceras, ratos, ou seja, essa arca acabou sendo realmente, vamos usar um termo aqui, uma batata quente na mão dos filisteus. E o que os filisteus fazem? Por orientação, né, de um sábio, eles decidem então levar essa arca para Israel. Você vai ver essa história no capítulo, em 1 Samuel, do capítulo 5:1 até o capítulo 6. Ela fica 7 meses na terra deles, né, dos filisteus, e só traz problema. E aí eles tinham dúvida se aqueles problemas que estavam vindo das úlceras e das pragas de rato tinha a ver com a arca. E eles então consultam, e o cara fala: olha, vamos colocar aqui uma vaca, uma bezerra, né, e tal, e vamos soltar. Se ela for para o lado de Israel, vamos colocar a arca dentro do carro, vamos colocar alguns presentes, alguns tumores também, segundo o número dos príncipes e tal. E se ela for para o lado de Israel e levar a arca para lá, nós vamos saber que foi Deus que fez isso. Eles fizeram assim, e essa arca, ela vai sendo levada então por esses animais diretamente para Israel. Eles seguem, e realmente esse animal é guiado por Deus até Bet-Semes, a terra de Israel. E eles estavam colhendo trigo, isso está no capítulo 1 Samuel 6:13. E então eles viram a arca ali no carro e se alegraram e tal, só que eles olharam para dentro e morreram, né? Morreram ali alguns homens. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. Sim, 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor tinha feito um morticínio no meio deles. 70 pessoas morreram. Ou seja, essa arca, ela acabou gerando problemas ao deixar o lugar simbólico dela, que era o Santíssimo Lugar, um lugar reservado. Por quê? Porque ela tipificava a presença de Deus, e agora essa presença de Deus estava sendo levada para qualquer lugar, sem qualquer respeito.
E então acontece aqui, daí nesse momento eles enviam então essa arca para a casa de Abinadab, que era um sacerdote, em Kiriat Jearim. Isso está em 1 Samuel 7:1, ele diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A expressão aqui que eu quero destacar é guardasse. Ou seja, o que ele ia fazer não era nada do que era feito, né, dos rituais e etc. Ele simplesmente foi incumbido de guardar a arca do Senhor. E aí o versículo 2 do capítulo 7 de 1 Samuel diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor. Ou seja, essa arca fica ali guardada por 20 anos. Saul morreu, tá? Davi assume, né? Quando Davi assume, então, depois de um tempo, isso aqui toda uma perseguição, Davi nessa época que a arca estava escondida, Davi estava sendo para os desertos, sendo perseguido, etc, etc. 20 anos depois dessa arca, ou seja, ela ficou 20 anos, ficou 7 meses na casa dos filisteus, na terra dos filisteus, e 20 anos na casa de Abinadab, com Eliezer cuidando dessa arca. E, na verdade, ele ficou guardando. Provavelmente essa arca foi coberta, ficou lá num quarto, e esse sujeito era responsável pela guarda. Ninguém tocou nela, ninguém abriu, e ela não fez mal para ninguém. Tá? E aí nós temos, quando Davi assume, tá? Ele decide, reúne com o povo e decide trazer a arca para Jerusalém. Uma das suas primeiras atitudes, que nós vamos ver no vídeo seguinte, provavelmente ainda hoje eu devo gravar. Tá? Até mais.